TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Operação Molebold. Novas diligências são realizadas pela Polícia Civil. Fichas estariam sendo distribuídas dentro da Secretaria de Ação e Promoção Social. E campanha mostra que fim de preconceito é fundamental para evitar o suicídio. Setembro Amarelo alerta para doenças como ansiedade e depressão. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. Fim do preconceito com doenças mentais como ansiedade e depressão é fundamental para a prevenção do suicídio. A afirmação é um dos alertas da campanha Setembro Amarelo, que acontece este mês para conscientização e prevenção. Quem passou pelo centro de Araxá no dia 10 de setembro percebeu os tons de amarelo nos balões decorados no estacionamento da Igreja Matriz de São Domingos. Iniciativa de uma mãe que perdeu o filho para o suicídio e participa do grupo Reaprendendo a Vida, em busca de deixar marcado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, lembrado hoje. Ao diminuir o preconceito com essas doenças e o tabu sobre o assunto, pessoas que estão passando por algum sofrimento se sentem mais à vontade para procurar ajuda e ter um diagnóstico adequado, prevenindo possíveis tentativas de suicídio. Seja por razões religiosas, morais ou culturais, ainda há medo e vergonha em falar abertamente sobre o tema. Um problema de saúde pública. Araxá teve 17 registros de suicídio nos primeiros 180 dias de 2020, leve aumento nas ocorrências, segundo o registrado no Corpo de Bombeiros da cidade. Cerca de 12 mil são registrados no país todos os anos e mais de 1 milhão no mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 96,8% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Há sinais de alerta. O suicídio pode ser prevenido e há sinais que as famílias, amigos e professores podem perceber, como isolamento, desinteresse das atividades que gostava, irritabilidade, falta de autocuidado, músicas e publicações mais tristes nas redes sociais e discursos que a vida está mais difícil. Os dados sobre autoextermínio vêm mantendo estáveis ao longo dos últimos anos, com maior incidência na população jovem de 15 a 29 anos e nos idosos. E começou agora há pouco no Instagram do Shopping Boulevard Garden um bate-papo com o psicólogo Tiago Melo e a psiquiatra Daniela Rodrigues sobre saúde mental e valorização da vida. O percentual de famílias endividadas com atraso ou não, inadimplentes com contas em atraso, aumentou em agosto deste ano. O endividamento atingiu a 67,5% das famílias brasileiras, de acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com a CNC, embora estejam mais endividadas, as famílias reduziram parcela média de renda comprometida com dívidas em agosto. Entre as famílias endividadas, 21,4% afirmaram ter mais da metade da renda mensal comprometida com o pagamento de dívidas. A terceira queda consecutiva, depois de ter atingido 22,4% em abril. Já a inadimplência chegou a 26,7% das famílias em agosto, percentual superior aos 26,3% de julho deste ano e aos 24,3% de agosto do ano passado.
As famílias que não terão condições de pagar suas contas chegou a 12,1%, acima de julho, 12%, e de agosto do ano passado, 9,5%. Ainda de acordo com a pesquisa, as famílias com a maior renda têm aumentado a poupança em detrimento do consumo, principalmente de serviços, mas as famílias com renda mais baixa têm tido mais necessidade de crédito. No próximo bloco, o homem é preso em flagrante por tráfico de drogas. E ainda hoje, os desdobramentos da Operação Malebold. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Através de denúncia, a Polícia Militar prendeu um homem de 40 anos no bairro Francisco Duarte pelo crime de tráfico de drogas. Ele chegou a fugir, mas foi encontrado no bairro Bom Jesus. Com ele foram localizados um celular e certa quantia em dinheiro. Em buscas nas proximidades, a polícia encontrou 19 pedras de crack, uma lâmina com requisitos da droga e um invólucro de crack moído. O material foi apreendido e o suspeito encaminhado para a delegacia. Aprovada pelo Senado a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro e traz várias alterações, entre elas a extensão da validade da Carteira Nacional de Habilitação. Além do aumento da validade na carteira de motorista para condutores com menos de 50 anos de idade, a proposta torna todas as multas leves e médias puníveis, apenas com advertência, caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. O PL ainda cria registro nacional positivo de condutores. Esse registro fará uma espécie de listagem de bons motoristas. O projeto também passa a exigir o transporte de crianças menores de 10 anos e com menos de 1,45 m nas cadeirinhas, que sejam adequadas à sua faixa etária. O projeto original abrandava a multa por descumprimento da regra, mas o texto aprovado resgatou a condição de gravíssima da infração. Outro destaque é a alteração da lei do farol baixo. O PL aprovado determina que ela somente se aplique aos casos de rodovias de pistas simples e exige que os veículos novos sejam fabricados com luzes de rodagem diurna. Um dos pontos polêmicos que foi alvo de críticas de vários senadores está no trecho que aumenta o limite de pontos na carteira para suspensão do direito de dirigir. Hoje, a suspensão é de 20 pontos. O texto aumenta para 40 no caso de condutores profissionais, independente do tipo de infração cometida. Para os demais condutores, estabelece critérios a depender do número de infrações gravíssimas cometidas. Caso não tenham nenhuma, o limite será também de 40 pontos. O texto ainda retorna para a Câmara dos Deputados. E na coletiva de imprensa de hoje, o secretário adjunto Fernando Passalho falou sobre os municípios que aderiram ao Plano Minas Consciente. O Plano Minas Consciente impacta quase 14 milhões de mineiros. Cada vez mais as adesões crescem e, aos poucos, nós vamos tendo uma coordenação melhor das atividades, dos procedimentos, e isso é fundamental para o controle da epidemia. Já está mais do que provado que nos municípios, onde nas macro-regiões, onde nós temos o maior número de municípios aderidos ao plano, nestas macro-regiões, a situação epidemiológica está muito mais controlada do que naquelas em que essa adesão é menor.
o que nos deixa confortáveis para aferir que o plano é um sucesso na medida que ele ajuda a minimizar os impactos da pandemia. Obviamente que a gente fala que o plano está sendo um sucesso, mas nós temos aqui que deixar registrado que toda morte ela é muito importante, é uma perda irreparável, é o patrimônio maior que o indivíduo tem, que é a vida, é a perda da vida, e que nós sempre buscamos priorizar a preservação da vida nos protocolos e nos procedimentos do plano. E no segundo plano, numa segunda vertente, a busca pelo retorno gradual e responsável da economia e, consequentemente, o retorno dos empregos perdidos. Nós temos, por exemplo, a região leste, com 50 municípios, total de 51, só falta um município para a gente fechar 100% da macro-região, a Centro-Sul com 49 de 51 municípios também, a Triângulo Sul com 26, no total de 27, então praticamente são regiões que estão com praticamente 100% de adesão, e a Sudeste com 77 de 94. Qual que é a importância disso? Quando eu tenho uma macro-região em que eu tenho o maior número de municípios aderidos, eu não tenho aquele problema de que muitas vezes o consumidor ele migra de um município mais restritivo e aglomera no município eventualmente menos restritivo naquele tipo de setor. Então não é muito comum a gente ver uma cidade fechar os shoppings, por exemplo, no final de semana, e aí a cidade vizinha que o shopping está aberto, gerar uma grande aglomeração nessa cidade. Se houvesse essa padronização dentro das condições do Plano Minas Consciente, isso não ocorreria. Então é por isso que nós sempre vamos envidar esforços para que os prefeitos façam a adesão ao plano. Vamos aos avanços e retrocessos da semana, né, em relação às ondas. Nós tivemos o avanço da Triângulo Sul para a onda verde. Então, os 26 do total de 27 municípios da macro-região Triângulo Sul, que soma em um total de 682 mil habitantes, né, poderão, em municípios como Uberaba, Perdizes, Ibiá, Frutal, Itapajipe, Ituiturama, esses municípios poderão hoje chegar ao máximo de flexibilização nos níveis previstos no plano. Então, na onda verde, os segmentos podem abrir, obviamente os protocolos continuam valendo, que o limite para eventos continua valendo, 30 pessoas, com espaçamento devido. Então, os protocolos continuam valendo em todas as ondas, inclusive a verde. O que a gente prestigia com aquele que está na onda verde é ampliar ainda mais o número de segmentos que poderão ser abertos. Por outro lado, nós tivemos o retrocesso da Triângulo do Norte, da macro-região Triângulo do Norte. Então, os 27 municípios, nós temos 21 aderidos, e deste total, né, um total de 1.142.000 pessoas impactadas em cidades como Uberlândia, Araguari, Turutaba, Coromandel. Esses municípios, infelizmente, vão ter que cumprir a onda vermelha. Então, eles voltam para os segmentos essenciais. Isso é uma medida de segurança. Esse retrocesso, por mais doloroso que seja, ele é importante, uma vez que os indicadores epidemiológicos alertaram para esse tipo de medida. Então, é muito importante que, né, a partir de sábado, que vale esse retrocesso, a partir de sábado, essa região, Triângulo Norte, faça o recuo das atividades para a onda vermelha. Então, no balanço das ondas, nós temos
Na onda vermelha, Nordeste, Noroeste e Triângulo do Norte. Na onda amarela, nós temos a macro-região Centro, Jequitinhonha, Vale do Aço, Sul, Oeste, Centro-Sul, Leste do Sul, Leste e Sudeste. E na onda verde, a macro-região Norte e a recém-chegada Triângulo do Sul. Ok? Nós temos total na onda verde 113 municípios, total na onda amarela 623 municípios e total na onda vermelha 117 municípios. Houve também nessa semana uma deliberação importante que envolve o setor de turismo, o setor cultural e o setor de turismo. Foi um pleito apresentado pela Secult, pela Secretaria de Cultura e Turismo. Então ficou deliberado, valendo a partir de sábado, que passam a valer na onda amarela os atrativos culturais como museus, bibliotecas, galerias, patrimônio cultural de forma geral e também os atrativos naturais, como parques estaduais, unidades de conservação, grutas, patrimônio ambiental de forma geral, né? Então, o que diferencia esses equipamentos de turismo, esses equipamentos culturais, eles estavam previstos somente na onda verde. Porém, agora, eles passam a estarem também previstos na onda amarela. Porém, existem um protocolo para esses equipamentos na onda amarela e um protocolo na onda verde. Na onda amarela, esses equipamentos terão uma restrição maior de acesso pelo público. E na onda verde, essa restrição diminui. É o mesmo caso, por exemplo, que aconteceu com as academias, que também foram para a onda amarela. Mas na onda amarela existe um protocolo e as academias que estão em regiões da onda verde, o protocolo é outro. Então é muito importante que os gestores destes equipamentos culturais façam uma leitura e um estudo, uma análise dos protocolos para que haja o cumprimento destes e que tudo possa dar certo e a gente possa continuar, à medida do possível, flexibilizando alguns segmentos dentro da onda amarela. Das 8 cidades que integram a microrregião, apenas Araxá não aderiu ao plano, mas segue as diretrizes determinadas pelo Ministério Público Mineiro. Inclusive, a retomada do comércio em horário integral vai acontecer a partir do dia 14 de setembro, próxima segunda-feira. O decreto que viabiliza a normalidade de horário de funcionamento deverá ser publicado amanhã, sexta-feira. A seguir, a atualização da pandemia em Araxá e novas diligências na Operação Malebold. 2020 tem sido um ano cheio de desafios, mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar, cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Voltamos esta edição com a atualização da pandemia em Araxá. São 1.120 casos, destes 923 estão recuperados e 176 pacientes permanecem em monitoramento. E você acompanha agora a atualização da pandemia no estado. Total de casos confirmados, 242.533. Total de casos em acompanhamento, 29.272. Casos recuperados, 207.252. Óbitos confirmados, 6.009.
Gostaria, neste momento, de lembrar vocês do reforço das medidas de prevenção contra o coronavírus. Então, lembrar sempre de utilizar a máscara, higienizar as mãos e os mobiliários, né, os fomites, também o distanciamento social de 1,5 m e evitar aglomerações. Lembrando que, caso tenha sintomas respiratórios, pode estar entrando no aplicativo Saúde Digital MG Covid, que nós temos profissionais capacitados da rede FEMIG para atendê-los. A Polícia Civil enviou uma nota através da Assessoria de Comunicação hoje à tarde, informando sobre os desdobramentos da Operação Malebold. A repórter Janaína Silva detalha as informações sobre novas diligências. A Polícia Civil de Minas Gerais, dentro dos desdobramentos da Operação Malebold, tem realizado diligências no decorrer desta semana para verificar a utilização da máquina pública da Prefeitura Municipal para favorecimento de grupos políticos. Trata-se de um crime eleitoral em que, por meio de solicitação e determinação de um ex-secretário municipal, fichas estariam sendo distribuídas dentro da Secretaria de Ação e Promoção Social para que as pessoas se filiassem a determinada legenda política. De acordo com a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, esforços estão sendo empreendidos para identificar quais pessoas aderiram ao projeto político, quais foram tentadas, mas se recusaram, e ainda aquelas que insistem dar prosseguimento ao projeto, instaurado em órgãos da administração pública do município. As pessoas investigadas, dentre elas atuais e ex-funcionários públicos do município de Araxá, já foram intimadas e serão ouvidas nos próximos dias. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você, fique agora com o Café Sintonia. E até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Educação. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Quem foi o traidor da Inconfidência Mineira? Letra A, Joaquim José da Silva Xavier. Letra B, Joaquim Silvério dos Reis. Letra C, Francisco Antônio de Oliveira Lopes. A resposta correta é a letra B. Joaquim Silvério dos Reis escreveu uma carta de delação em 11 de abril de 1789 ao governador de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, alertando as autoridades coloniais para a existência do movimento, tornando-se o principal delator da Inconfidência Mineira. Café Sintonia. Educação. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.